vista no desenvolvimento da redação. Digo, o meu posicionamento. Vamos lá. Amanda, você precisa ter em mente, primeiro, que para um bom projeto de texto, os seus parágrafos têm que estar organizados. Entenda o projeto de texto, a organização, a competência 3 como um checklist. Eu gosto de abordar assim, é claro que nós temos diferentes formas de fazer os parágrafos de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Mas como que eu fiz? Porque a competência 3, ela é subjetiva. Ela coloca lá que você precisa ser organizado, que você precisa defender o seu ponto de vista. Mas concorda que isso depende do ponto de vista também do corretor? Se tá organizado? Se tá, de fato, defendendo o seu ponto de vista? Se tem ali autoria textual? Então, como é uma competência um pouco subjetiva, eu alinhei o que tem ali da grade de correção com o que é mais visto nas redações nota 1000, com o passo a passo mais frequente nas redações nota 1000. E qual é esse passo a passo nos parágrafos de desenvolvimento? Primeiro, tópico frasal. O ideal é que nesse tópico frasal você retome o argumento da tese. Depois, repertório sociocultural. Depois, o aprofundamento desse repertório e, por fim, um desfecho. Aí você pode me dizer, tá, mas isso eu já sei, eu faço isso. Ok. Só que o primeiro ponto, para além da organização textual, é você entender que esse passo a passo, ele serve justamente para ele te guiar à comprovação do seu ponto de vista, que é exatamente a sua pergunta. Se o seu ponto de vista é a sua tese da introdução, é o último período da introdução que você trouxe aqueles dois argumentos, se você deve retomar cada um deles em cada parágrafo de desenvolvimento, e ainda, se você retoma no tópico frasal do desenvolvimento, você está dizendo para o corretor que o assunto daquele parágrafo é o argumento. Ok? Até aqui, imagino que você já saiba também. Se o assunto do seu parágrafo, qual é a função do parágrafo de desenvolvimento? É exatamente defender o seu ponto de vista. Opa! Eu apresentei na introdução dois argumentos como causas ou como causa e consequência, agora eu preciso defender isso aqui. Eu defendo, por exemplo, trazendo o repertório sociocultural para comprovar o meu ponto de vista. E aí, o tópico frasal do desenvolvimento, ele tá retomando o argumento para demonstrar que vai ser o assunto do parágrafo. Eu trago o repertório para fundamentar o ponto de vista ou para contra-argumentar, mas geralmente a gente vê mais a fundamentação do ponto de vista. Em seguida do repertório, eu me aprofundo, que é mais uma oportunidade de você demonstrar, opa, para que eu trouxe esse repertório para esse argumento, para o tema? Por que ele é relevante? E por fim, você tem um desfecho para mais uma oportunidade também de apresentar o seu ponto de vista. Por isso que na minha plataforma de redação, por exemplo, a gente pega muito pesado no desfecho, porque eu sei que muitos alunos, na parte do aprofundamento do repertório sociocultural, às vezes não deixam claro o que eles pensam sobre aquilo. É claro, o desfecho não é obrigatório, mas eu te forço a ter mais uma oportunidade de apresentar o seu ponto de vista, que eu falo, apresenta um desfecho crítico. É como se fosse uma obrigatoriedade, mesmo que não seja, mas eu falo, apresente uma crítica a isso, fale que você está insatisfeito, demonstre que você não acha isso bacana, claro, na terceira pessoa, né? Mas demonstre que você não acha isso bacana, é inaceitável que em pleno século XXI isso daí ainda persista. O que ainda persiste? O problema do tema sempre vai ser um problema social de difícil resolução, não necessariamente é atual, mas não necessariamente surgiu agora. Então você demonstra insatisfação com isso, certo? Você tem que enxergar que esse passo a passo ele existe justamente para confirmar o seu ponto de vista. Ele deve ser seguido com esse intuito de confirmar o seu ponto de vista.